Mais uma vez, bem-vindo a este canal. Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor, e estou aqui para partilhar consigo conteúdos de âmbito social e sociológico que, por certo, enriquecerão o seu olhar sobre o mundo e a vida. O tema que hoje me proponho aqui abordar é o espinho na carne de Paulo de Tarso em versão sociológica. Saulo de Tarso, nome hebraico, que após a sua conversão passou a Paulo de Tarso, nome latino. Nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, centro de conhecimento e de cultura grega, situada na atual Turquia. Descendente da tribo de Benjamim, Saulo passou os seus primeiros anos em Tarso, onde frequentou a escola da sinagoga, para além de ter aprendido a profissão de seu pai, tornando-se tecelão. Na sua adolescência, foi pela família enviado para Jerusalém para um maior envolvimento com a cultura hebraica e a religião judaica, tendo estudado no Templo de Salomão e tido como seu mestre durante 5 anos o influente e renomado rabino Gamaliel. Embora fosse cidadão romano, porque seu pai já o era, para além de um seguidor zeloso do partido dos fariseus, tinha por missão perseguir os hereges que seguiam um tal Jesus de Nazaré, também conhecido por Cristo entre os seus seguidores. Mas quem eram os fariseus? Eram os sacerdotes judeus de influência persa, vindos do cativeiro do Império Babilônico. Após a Babilônia ter sido invadida pelo rei Dário, imperador da Pérsia, os valores, a cultura e a filosofia, assim como a religião zoroastra da Pérsia, haveriam de entrosar-se no judaísmo trazido pelos judeus regressados da Babilônia para a Judeia, pela mão do rei Dário, que os libertou e lhes deu todas as condições para o seu regresso. De onde vem o nome fariseu? Vem do hebraico, que significa persa. Então, sacerdote fariseu é um sacerdote judeu impregnado dos princípios do zoroastrismo que passaram a vigorar no judaísmo. Daí os fariseus serem olhados com desconfiança e, por vezes, sendo a expressão fariseu considerada depreciativa. Sem lhe negar a conversão aos princípios cristãos, não havendo ainda nesta altura a expressão cristianismo e o grande trabalho missionário levado a cabo posteriormente por Paulo em vários países do mundo romano, assim como toda a construção teológica por ele operada e a sistematização da fé dos seguidores de Cristo, Paulo haveria de tornar-se um homem com um enorme espinho cravado na carne, conforme confissão sua, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 12 e versículos 7 e 8. Paulo de Tarso confessou viver incomodado com um espinho na carne, mas fez questão de nunca revelar que espinho era esse que tanto o atormentava. Especulações sobre esta interrogação há muitas, e algumas bem desconcertantes, como ser careca, baixo, ter pernas arqueadas, e outras divagações sem fundamento histórico algum, como ser homossexual. Contudo, se fizermos o exercício de agregar um conjunto de fatores à volta da vida de Paulo, por ele comentados nas suas epístolas, teremos uma hipótese com alguma plausibilidade de encontrar a razão do seu espinho na carne. Saulo de Tarso detinha credenciais que lhe permitiam procurar, julgar e executar sentenças sobre todo o judeu que por ele fosse considerado herege, do ponto de vista do judaísmo, como foi o caso da morte do seguidor de Jesus por apedrejamento,
o discípulo Estevão. Escusado será dizer que Paulo granjeou algum descontentamento no seio das comunidades cristãs devido ao seu passado de perseguidor, amando dos sacerdotes do templo e em seu nome. As comunidades de seguidores dos ensinamentos de Jesus temiam-no por essa razão e dele desconfiavam. Como se isto não bastasse, para além de missionário, agora convertido devido a uma epifania que tomou conta de si, razão pela qual ficou cego 3 dias, Paulo ainda se considerava apóstolo, sendo que não fez parte dos 12 apóstolos que foram chamados pessoalmente por Jesus para serem testemunhas das suas palavras, das suas obras e da sua ressurreição. Estas eram as condições para ser nomeado apóstolo. Após a traição de Judas e de se ter suicidado, ficaram 11 apóstolos. Por proposta de Simão Pedro, para que se preenchesse o lugar de Judas, foram escolhidos 2 discípulos, Barsabás e Matias. Mas como o lugar de apóstolo fosse apenas um, foram lançados sortes para determinar qual dos 2 seria o escolhido, recaindo a sorte sobre Matias. Visto que Paulo não cabia nos critérios para ocupar a posição de apóstolo, talvez por isso tivesse necessidade de justificar e fundamentar por escrito a sua legitimidade em considerar-se ele mesmo apóstolo, apenas porque teve uma revelação, mas que mais ninguém a teve. Claro está que, objetivamente, não se sabe se, depois da sua conversão, Paulo de Tarso era uma pessoa bem ou mal amada nas comunidades cristãs. O que se sabe é o que ele escreveu sobre as suas queixas, e estas prendiam-se com o facto de não ter um salário para o seu sustento por parte das comunidades para quem trabalhava, apesar de considerar que se envolvia mais do que qualquer outro missionário e por isso via-se obrigado a fazer tendas, profissão e comércio dele e de seu pai para poder sobreviver. Além disso, não lhe foi atribuída uma mulher para o auxiliar nas suas tarefas domésticas. Em jeito de hipótese, parece, pois, razoável pensar num quadro interpretativo para a situação de Paulo, sem, no entanto, desvalorizar ou lhe atribuir estereótipos negativos. A questão é que ele confessa por escrito ter um espinho na carne. Mas que espinho? Numa tentativa de dar resposta a esta interrogação, enquadram-se aqui as seguintes variáveis de análise. Primeira, ter perseguido os seguidores de Cristo e agora achar-se no meio das comunidades cristãs a pregar e a admoestar as mesmas. Segunda, auto-intitular-se apóstolo de Cristo quando efetivamente não fez parte dos 12 apóstolos chamados por Jesus para cumprir a missão apostólica. Terceira, não receber recursos financeiros, nenhum auxiliar para os seus serviços domésticos, ao contrário dos outros missionários. Quarta, considerar que se envolvia no seu trabalho missionário mais do que qualquer outro. Quinta, ter de trabalhar fazendo e comercializando tendas para além da missão de que se sentia incumbido. Como não haveria Paulo de ter um tal espinho na carne? Talvez até tivesse direito a ter muitos mais espinhos. É certo que espinhos na carne todos têm, de uma forma ou de outra, e cada um com as suas dores, e cada dor com as suas causas. No mundo social, corremos sempre o risco de espetar ou deixar espetar um espinho na nossa carne. Paulo teria as suas razões, mas os seguidores de Jesus teriam também as suas. Sentir a dor dos espinhos entranhados na carne social e reconhecê-los de peito aberto é um bom começo para que os mesmos não se enterrem mais e mais facilmente possam saltar do corpo, que é um lugar que lhes não pertence. Espero que tenha gostado
E se ainda não está inscrito, faça-o agora mesmo, pois desta forma garantirá os avisos de novas publicações. E se este vídeo foi do seu agrado, por favor, coloque nele um like para que o canal possa atingir mais pessoas. Até breve.